12 de outubro, Dia das Crianças, um excelente feriado para você. Fala em criança, eu gostaria de ler alguns textos hoje, vai ficar um pouquinho diferente, pelo menos uns 3 textos eu gostaria de ler e fazer uma oração por você, a fim de que cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, a saber, Cristo, né? O primeiro texto é o de Mateus 18, palavras do próprio Jesus, no verso 1, que diz assim: Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: Quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Bem, Jesus está dizendo então que nós devemos nos converter como uma criança, senão não existirá condições de entrarmos no reino dos céus. 1 Coríntios capítulo 13, verso 11, o apóstolo Paulo, escrevendo uma de suas cartas à igreja de Corinto, ele diz: Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, e quando cheguei a ser homem, desisti, acabei com as coisas de menino, de criança. Bem, Jesus em Mateus diz que nós devemos ser como crianças para entrar no reino dos céus. O apóstolo Paulo está dizendo que abandonou as coisas de criança, desejando o crescimento. E agora? Quem é que está certo? Bom, obviamente os dois, porque ambos estão falando em contextos diferentes e de coisas diferentes. Isso vai ficar mais claro quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20. Paulo explica a sua frase da seguinte maneira: Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Opa! Então existe algo em nós que precisa permanecer como criança, mas também existe algo em nós que precisa abandonar as coisas de criança. Então, no que diz respeito a entendimento, temos que crescer. No que diz respeito à malícia, à maldade, nós precisamos permanecer inocentes como é uma criança. Então deseje crescer, atingindo a maturidade espiritual, como eu disse no início do áudio, mas não perca a inocência, a simplicidade de uma criança. E que Deus abençoe as nossas crianças no dia de hoje. Pai, obrigado por mais um dia, obrigado, meu Pai, por esta data, esta quarta-feira, feriado em todo o Brasil, onde nós comemoramos o Dia das Crianças e oramos, meu Pai, abençoando os nossos filhos, aqueles que são pais, aqueles que têm aí as suas crianças, que o Senhor nos dê a sabedoria, e também oramos por nós, a fim de que possamos, mesmo crescendo e atingindo a maturidade no que diz respeito ao desenvolvimento da nossa fé, para que a gente também não abandone, meu Deus, aquele lado que precisa permanecer, meu Deus, como uma criança, meu Deus, no sentido de falta de malícia, no sentido de simplicidade, no sentido de permanecermos sem maldade como uma criança. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém.